Agradeço mais uma vez a igreja pela oportunidade, sempre uma alegria falar da palavra de Deus, mesmo com a correria, mesmo com as situações que não ajudam, mas Deus tem abençoado e a gente tem aprendido bastante. Que a gente consiga nessa noite meditar um pouquinho no assunto que diz respeito a nos mantermos firmes, nos mantermos na vontade de Deus, exortando aos irmãos que vale a pena fazer a vontade de Deus, mesmo quando parece ser prejuízo, né? Quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente vê o quanto é bom a gente ser servo de Deus. Ele nos conforta nas horas difíceis, e por mais difícil que seja a situação, por mais triste que seja, a gente, firme na vontade de Deus, a gente consegue encontrar conforto, a gente consegue ver a luz no fundo do túnel. Só Deus mesmo para nos mostrar o caminho. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 24. Um texto bastante interessante. A gente vê muitos comentários de pessoas que não entendem muito do Evangelho, não conhecem as Escrituras e falam que Deus é um só, que o Deus de todas as igrejas são o mesmo, que Deus é amor, que Deus jamais vai querer um filho dele no inferno. E é verdade, Deus não quer nenhum filho dele no inferno. Muitos usam o Salmo 23, né, como um amuleto, Salmo 91 também, mas o Salmo 23 é mais específico, né, dentro do que eu estou falando. Eu vou fazer a leitura rapidinho só desse salmo para a gente dar o início, não precisam ir lá. Mas o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lindo esse salmo, maravilhoso esse salmo, não tem nada falso aqui, realmente é verdadeiro tudo que está aqui. Mas nem todos podem usar esse salmo alegando que o Senhor é o seu Senhor. Porque em João, Evangelho, capítulo 8, podemos ir lá, que isso é importante. Evangelho de João, capítulo 8. É um discurso longo de Jesus aqui, debate com fariseus, com saduceus, com os escribas da época, que eram pessoas entendidas até, né, das Escrituras. E Jesus aqui é um longo debate que ele tem, e eles tentando, né, apontar coisas erradas a Cristo. E no versículo 46 do capítulo 8, Cristo fala: quem dentre vós me convence de pecado? Então, Cristo dizendo, né, que ele não tinha pecado. Ninguém de nós podemos fazer isso, né? Vai ser facinho achar um defeito em mim, em qualquer um de nós. Mas especificamente no versículo 44 desse mesmo livro, Cristo fala para eles que eles têm por pai ao diabo.
Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nem todos podem ir lá no Salmo 23 e falar abertamente, né, que é filho de Deus, e nem todos são filhos de Deus. O próprio Jesus Cristo aqui está dizendo que esses aqui eram filhos do diabo. Nós todos somos criaturas de Deus, mas só os que creem em Jesus, os que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, pode-se dizer filho de Deus. E nesse caso, né, Deus não faz acepção de pessoas no que tange. Ele dá chuva para o ímpio, ele dá chuva para o bom, ele dá o calor para o ímpio, ele dá o calor para o bom. Todos nós passamos por dificuldades. Não quer dizer que você vai crer em Cristo e tudo vai dar certo na tua vida. A Bíblia não fala a respeito disso. Aliás, fala que as aflições sempre vai ter entre nós, sempre vai existir pobre na terra. A palavra de Deus deixa claro isso. Mas quanto à nossa postura diante de Deus, Deus faz sim separação de pessoas. Aqueles que o temem, aqueles que o respeitam, aqueles que têm amor por Ele, Deus separa dos ímpios, daqueles que dão as costas para Ele. E é o texto que a gente vai ler agora, né? Jeremias capítulo 24, vamos fazer uma leitura desses 10 versículos. Jeremias 24, 1. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a essa terra, e edificá-lo-eis, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Oremos. Nosso querido Deus e bondoso Pai, nos ajude nesse momento, Senhor, a meditar na Tua Palavra, que possamos extrair aquilo que é reto, aquilo que é justo da Tua Palavra, que possamos passar aos irmãos, que isso venha nos ajudar, nos fortalecer, nos trazer conhecimento, nos trazer, Senhor, conhecimento para agradar a Tua vontade. Perdoa-nos pelas falhas, sê conosco nessa noite. Por Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.
Então, nós vemos aqui figos bons e figos maus. Exatamente a separação entre o bom fruto e o mau fruto. Não tem muito a se tirar enigma disso aqui. Está muito simples, A palavra de Deus não é complicada, é nós que complicamos. Deus apresenta a Jeremias 2 cestos, um com figos bons e outros com figos maus. É uma categoria de pessoas que agradam a Deus, que fazem a vontade de Deus, aquelas que não fazem a vontade de Deus. Não tem muito o que a gente explicar. Então fala que depois que Nabucodonosor levou em cativeiro Jeconias era filho de Jeoaquim. Veja que os nomes antigamente sempre tinha alguma coisa positiva no nome, né? Nem sempre, por ter um nome bonito e um nome que até fala de Deus, quer dizer que essa pessoa vai ser boa, né? Jeoaquim quer dizer Javé firma. Ele foi o 18º rei de Judá, foi filho de Josias, e ele reinou 11 anos sobre Judá, de 609 a 598 a.C. Então veja bem, esse homem tinha até um nome bonito, mas fez o que era ruim aos olhos de Deus. Em 2 Reis, capítulo 24, está próximo aqui. Eu tive a infelicidade da impressora me trair, ela cortou algumas coisas, eu vou na Bíblia. 2 Reis 24, 1 a 4, diz assim: Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor falara pelo ministério de seus servos e profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. E esse Manassés não é o primeiro filho de José, tá? Esse Manassés foi o 14º rei de Judá, que reinou de 687 a 642 a.C., depois de Ezequias, que foi o seu pai. Ele era filho de Ezequias. E esse rei Manassés apoiou a idolatria. E todo o povo, juntamente com o rei, foi castigado por isso. Então, só para a gente sintonizar um pouquinho, né? E voltando em Jeremias, capítulo 24, vou repetir aqui o primeiro versículo. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Lembra-se que nesse momento, nesse cativeiro, foi Daniel, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi à toa que foram levados em cativeiro alguns e outros foram deixados. Deus faz separação entre os seus. E ele está dizendo aqui, mais à frente, que nós fizemos a leitura, que ele traria de novo esse povo. E ele fala até no final do versículo... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Depois no decorrer eu vou achar. Mas ele fala que está levando para o próprio bem. O próprio versículo fala que Deus falando que levou eles em cativeiro para o próprio bem deles. Versículo 5, obrigado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Irmãos, muitas vezes nós somos
nós somos abatidos, nós somos oprimidos, nós ficamos tristes, nós ficamos magoados em nossas vidas, para o nosso próprio bem. Deus permite certas coisas ruins na nossa vida para o nosso próprio bem. Por isso que nós temos que ter um espírito, de ânimo nas coisas de Deus, porque tudo contribui para que traga mais honras e glórias ao nome dele. A própria palavra dele diz. Então Deus tem algo reservado para mim, para você, e as coisas não vão mudar isso. Você pode se encontrar batido, se encontrar triste, amargurado hoje, mas amanhã Deus tem a vitória para você. É ruim quando a gente não sabe o final da história. Nós estamos vivendo uma história que agora estamos no meio dela, começou, estamos no meio dela, mas não sabemos o final dela. A gente lê a Bíblia e vê as coisas que aconteceram para José, para Davi, para o próprio Abraão. A gente vê eles diante de Deus, o próprio Adão, na presença de Deus. Daquela alegria na gente, que delícia que deveria ser ter esse contato com Deus. De repente a gente vê essas pessoas cometerem alguns erros que parecem para nós até amadores, erros que parece que nem a gente cairia, E você olha a oferta errada que Esaú fez, parece que ser tão fácil, A gente sabe o final da história, parece ser fácil para resolver o problema. Mas por que ele não levou o cordeiro se ele sabia que era o cordeiro que tinha que levar? É como o ditado que a gente diz, você vê a onça morta, você chega e chuta e fala, não, é fácil, eu mato, Por quê? Porque está ali morta já, O negócio já aconteceu. A gente vê José, tanta coisa ruim que aconteceu com ele, a gente não vê ele blasfemar de Deus, a gente não vê ele reclamar. Algumas vezes ele se queixou, sim, mas reclamar de Deus, não. Ele reclamou da situação, sem entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Mas fica fácil para a gente assimilar o que vai acontecer lá no final, porque a gente sabe que vai acontecer algo de bom para ele. Tudo aquilo vai ser recompensado. Deus tem um propósito na vida dele. Então parece ser fácil, Parece que foi fácil para ele suportar tudo aquilo. Jó, estava tudo tão bem, tanta riqueza, uma família maravilhosa, fazendo as ofertas, se preocupando com os filhos que poderiam estar na festa lá desobedecendo, cometendo algum erro, fazia as ofertas pelos filhos. Algo tão gostoso da gente ler, Puxa vida, que homem zeloso, que maravilha. Mas depois que vem as provações, Perde tudo, perde a saúde, perde os filhos, perde os servos, perde os animais. Mas quando você sabe que lá no fundo, lá no final, ele vai ser recompensado com o dobro de tudo que ele tinha, parece que é tão fácil de entender, Tão fácil de superar. Mas nós hoje no mundo, nós estamos no meio de algo que nós não sabemos o final. E eu digo com certeza que Deus tem um final bom, preparado para todos nós. Temos que ter essa certeza. Por pior que pareça a sua situação, Deus tem algo muito melhor, muito além daquilo que podemos imaginar, preparado para nós. Nós temos que crer, confiar nisso. Porque é assim que a Bíblia mostra a cada situação, como nós citamos Jó, citamos José, Abraão, Davi, e tem muitos outros exemplos na Bíblia que passaram por dificuldades, mas foram recompensados depois. Então Deus, Ele faz a separação. Ele não escolhe uma pessoa para aceitá-lo, Ele não escolhe uma pessoa para servi-lo do nada, mas diante da sua infinita sabedoria, seu infinito conhecimento, por Ele saber quais serão as nossas escolhas, Ele separa alguns para algumas tarefas, porque sabe do coração, conhece o coração dessas pessoas. E aqui, Ele fez distinção de pessoas. Aqueles que foram levados em cativeiro foram escolhidos por Deus.
Porque ele está deixando claro no texto que ele fez essa diferença. Ele está dizendo que foram lá para o próprio bem deles. Em Jeremias capítulo 25, versículo 9, está próximo aí, se vocês quiserem acompanhar, diz: convocarei todos os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor, olha, chamando Nabucodonosor de meu servo, rei da Babilônia, declara o Senhor, eu os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes e todas as nações ao redor, eu os destruirei completamente, os farei um objeto de pavor, de zombaria e de uma ruína permanente. Ele retirou aqueles escolhidos para não sofrer esse ataque aqui. Ainda capítulo 32, versículo 28, ele diz: portanto, assim diz o Senhor, estou entregando essa cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Veja como Deus relata de antemão o que vai ser. Tanto ele conhece o coração das pessoas que hão de aceitá-lo, como hão de rejeitá-lo. Como ele conhece a maldade daqueles que farão algum mal para o mundo. E olha que nós estamos repletos de pessoas assim, que maquinam o mal 24 horas por dia, por poder, por algum tipo de interesse. Não importa quantos vão morrer, quantos vão passar fome, o que importa é o poder. Então, no versículo 2 e 3, voltando para o nosso texto, capítulo 24, ele fala dos cestos de figos bons e figos ruins, né, que nós já especificamos, sendo realmente frutos bons, frutos ruins, aqueles que têm um coração quebrantado, Deus conhece o coração daqueles que serão úteis, que vão aceitá-lo, que vão se quebrantar diante dele. E o próprio Deus pergunta para Jeremias, versículo 3, o que você vê? O que você está vendo, né? É claro que Deus sabia o que ele estava vendo, mas Deus às vezes deixa a gente pensar um pouquinho, a gente raciocinar um pouquinho, né? É como se estivesse dizendo para Jeremias, ó, que conclusão você está tirando do que você está vendo, né? Claro que ele estava vendo figos bons e figos ruins. Só de olhar para uma fruta você sabe se você pode morder ela ou não, né? E Jeremias responde: figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio, né, a palavra de Deus dizendo a ele. E aí no versículo 5 ao 7, ele faz a distinção desses dois frutos, né? Dizendo que os figos bons, ele fala, olha, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, né, que parecia ser tão ruim, mas para o seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a essa terra. Edificá-lo-eis, e não os destruirei, plantá-lo-ei, e não arrancarei. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o coração. Deus não está impondo isso. Ele não está determinando que será assim. É presciência. Ele sabe que o coração dele se quebrantará, daqueles que ele escolheu. Jeremias capítulo 12, versículo 15, não precisam ir lá, diz assim: mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. Vejam só, eles voltarão para o mesmo lugar que eles estavam. E do verso 8 ao 10, ele
ele fala dos figos maus. Cesto de figos maus é o rei Ezequias e os seus príncipes. O 8 diz: como aos figos maus que não se podem comer, de maus que são, porque assim o Senhor, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. E eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra. Zedequias, a gente fala de nome, estava falando de nome bonito, né? Quer dizer, justiça de Javé, essa é a tradução de Zedequias. Ele foi o 20º e último rei de Judá. Ele reinou 11 anos, de 598 a 587 a.C., em lugar de Joaquim, seu sobrinho. Ele era o tio do antigo rei. Nós vamos ver isso depois. Então vejam que, se por um lado Joaquim não fez a vontade de Deus, agora Zedequias também não. E o próprio Joaquim também não fez a vontade de Deus. Vamos voltar lá em 2 Reis, capítulo 24. Aqui dá a descrição perfeita. Como cortou o meu aqui, eu vou lá de novo ler. 2 Reis, capítulo 24, e versículo 17, diz assim: e o rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, ao seu tio, Matanias. Ele mudou o nome para Zedequias. No versículo 18 diz: tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era... o nome da mãe não vem ao caso. Versículo 17 versículo 19 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. É importante a gente citou lá, falando de Joaquim no início, dizendo que foi o 18º rei de Judá, E por coincidência também reinou 11 anos. Mas vocês devem ter me perguntado, mas como assim, Do 18º foi para o 20º, e um reinou até 598, e o outro começou a reinar 598, e esse 19º, quem que foi, É porque realmente o Joaquim, que foi o 19º, ele reinou apenas 3 meses. Depois foi invadido, Judá, e ele foi levado também para a Babilônia. Isso está no 2 Reis 24, 8. Vamos aproveitar que está aqui, 2 Reis 24 e versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Meusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, só para vocês não se confundirem, Joaquim, que foi o primeiro rei citado, que foi o 18º rei de Judá, ele reinou de 609 a 598. Passou o reino para Joaquim, que foi o 19º rei de Judá. Ele reinou apenas 3 meses, então por isso que não tem a mudança, No reinado de Zedequias, que foi o 20º rei, ele reinou do mesmo 598 a 587 a.C. E aqui, se a gente continuar a leitura, do versículo 8 em diante, tem aqui a transição desse reinado. Vamos ler, é interessante. Então, naquele tempo, versículo 10 do capítulo 24 de 2 Reis, naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, e ele e sua mãe, seus servos e seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado, do reinado de Nabucodonosor. Então saiu Joaquim, versículo 13, e tirou dali todos
os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. Então, por isso que eu achei interessante a leitura, né? É muito importante a gente ressaltar que nesse cativeiro, quando Nabucodonosor fez esse povo, né, de escravo, levou toda a riqueza que tinha, tudo aquilo que Davi juntou, que passou para Salomão, e Salomão juntou, foi tudo levado embora. E o versículo 14 fala: e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, e estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Então é importante a gente notar essas diferenças de nome, né, que foram mudados. Às vezes a gente ouve falar de um nome, mas poxa, eu nunca ouvi falar desse nome, então a gente vê que foi mudado o nome. Por isso que eu achei interessante também a leitura. O versículo 18 diz que tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, né, igual ao Joaquim, que também reinou 11 anos. E era, bom, o nome não precisa, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, versículo 19, que está dizendo aqui. Então esse foi o desenrolar, né, da transição de reino. Então Deus, ele tem, sim, na hora de julgar, né, sobre os atos, acepção de pessoas, aqueles que agradam a Ele, aqueles que fazem a vontade dEle. Ele tem um plano diferenciado, Ele separa os seus. Nós, como igreja, nós temos uma proteção especial. Sendo membro, fazendo parte do corpo da igreja, nós temos uma proteção especial de Deus. E mesmo aqueles que às vezes se portam no mundo de forma carnal, mesmo assim tem uma proteção especial de Deus. É claro que todos os nossos atos, né, daremos conta de cada palavra torpe que nós pronunciamos, quanto mais dos atos. Deus não deixa passar ileso, né, as coisas erradas que nós fazemos, mas Ele abençoa até a 4ª geração, diz a palavra de Deus, aqueles que o agradam, aqueles que o amam. Como Ele também amaldiçoa até a 4ª geração daqueles que o aborrecem, daqueles que o odeiam. Aborrecer, muitas vezes na Bíblia, é odiar. Então, irmãos, os figos aqui, né, que nós estamos vendo, tem uma qualificação específica. Deus está mostrando que Ele separou literalmente as pessoas que Ele conhecia o coração e sabia exatamente que não tinham temência a Deus, não estavam preocupados com a vontade de Deus, e Ele fez sim separação entre eles. E eu separei alguns versículos aqui, os irmãos não precisam ir lá, mas Levítico 20, 26, diz assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Volto a afirmar, irmãos, não é algo que Deus escolhe alguns para ir para o céu e o resto Ele manda para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem escolhe ir para o inferno. A Bíblia fala que o inferno foi feito para o Satanás e para os seus demônios. Não fala que foi feito para o homem. Fala que foi feito para o Satanás e para os seus anjos, seus demônios. Mas o homem vai lá porque escolhe ir para lá. Então Deus, conhecendo o coração, Deus sabe o que eu vou responder, o meu sim e o meu não para cada pergunta.
Desde sempre. Desde quando eu tenho o raciocínio de saber o que é bom e o que é mal, e você também, Ele sabe o que vai ser dito sim e o que vai ser dito não. É por isso que Ele usa essa forma de dizer, separei, porque pela sua presciência, pelo seu conhecimento antecipado, Ele já guarda os seus, aqueles que têm amor por Ele, aqueles que se quebrantam diante dEle. Eu comprei moto muito cedo, com 17 anos eu já tinha moto. Eu vi tantos jovens morrerem. Eu vi meu cunhado deitado na moto, assim, em cima da moto. Eles usam deitar em cima da moto para tirar racho, né, para tirar a velocidade. Então, para tirar o impacto do vento, eles deitam na moto e muda a marcha com a mão. Se alguém teve o desprazer de ver isso, sabe o que eu estou dizendo. E se não viu, não está perdendo nada, mas é assim que funciona. Quando tira racho de moto, em vez de sentar no banco, é o peito que vai no banco, né? Fica assim mesmo, deitado no banco, para não sofrer o impacto do vento e a moto poder ganhar mais velocidade. E muda a marcha com a mão. Eu fiz isso. Eu fiz essa atrocidade de tirar racho de moto. E vi meu cunhado assim, caindo de moto do meu lado. E se ralou todo, foi terrível, foi horrível. Quando chegava na casa dele, eu sentia o mau cheiro dos ferimentos. Eu estou falando isso porque, irmãos, é chato, é nojento, sim. Mas eu fui poupado disso, fazendo a mesma coisa que ele. Deus me protegeu. Eu nunca tive uma quebradura, eu nunca tive um ferimento grave que precisasse dar pontos. Mas Deus me protegeu. Frequentei ambientes horríveis, que vi brigas, vi gente ser esfaqueada, tomar tiro dentro das boates que a gente tocava. Antigamente não se tinha tanta segurança como hoje, embora também fale-se muito nos dias de hoje, mas é um pouco mais, tem um pouco mais de cuidado com armas, mas naquela época não tinha tanta coisa assim, e a gente viu coisas horríveis quando a gente tocava em boate. E Deus me protegeu de antemão, por quê? Porque Ele sabia qual seria a minha escolha, qual seria a minha resposta. Não é que Ele falou, não, vem cá que eu vou salvar vocês, o resto vai para o inferno. Não. Deus sabe de antemão. E por isso Ele fala, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. E eu separei dentre os povos para serem meus, porque conhecia o coração. Em Romanos capítulo 9, versículo 13, diz, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus achou que Esaú era feio e achou Jacó bonitinho. Deus fez questão de levar Jacó para o céu e mandar Esaú para o inferno. A última pregação nossa foi sobre escolhas, as escolhas que nós fazemos. Isso realmente nesse fato aqui foram as escolhas que fez Deus amar Jacó e rejeitar Esaú. Jacó aceitou as coisas do Senhor. Esaú rejeitou, desprezou. E por isso que Deus rejeitou, pela escolha que ele fez. Então vem primeiro a nossa atitude, mas Deus, pela presciência, Ele sabe, e por isso Ele fala, separei, amei, preferi, aborreci, rejeitei. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Deus aceita aqueles que agradam a Ele, que se quebrantam diante dEle. Portanto, saiam do meio deles.
A palavra santo quer dizer separado. Nós temos que ser santos. Mas não é o santo que fica com a cabecinha inclinada, com aquela auréola em cima. Não. Santo, já disse, a palavra quer dizer separado. Nós não podemos nos misturar com pessoas que blasfemam de Deus, que não estão nem aí com a vontade de Deus. Nós não podemos estar juntos no sentido de convívio, né? Nós não vamos virar as costas para o nosso amigo, nosso colega de trabalho, nós não vamos virar as costas para o nosso familiar que não crê em Cristo. Não é disso que eu estou dizendo, mas é do seu convívio mesmo, da sua vida íntima. Nós não devemos ter parte com as modas desse mundo, com os costumes desse mundo. Nossa, passou a hora. Vamos encerrar com esse versículo aqui, Mateus 25, 32. Diz: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, irmãos, a pregação de hoje à noite, na realidade, é uma meditação mesmo, não tem nada de difícil. Quem olha 2 cestos de frutos e consegue ver que um não está apto para o uso e o outro é de sair água da boca, fica fácil de entender a separação que Deus fez. Essa foi a visão que Deus deu a Jeremias, mostrando a ele o que havia de acontecer. Que alguns seriam separados, enviados lá para a Babilônia, mas Deus ainda colocando no próprio versículo, dizendo que era para o próprio bem deles. Eles ficaram longe de tantas guerras, de tantas coisas que aconteceram lá, tiveram uma outra educação, uma outra cultura. Nós sabemos que lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram seus nomes modificados até, para quebrar, né, qualquer tipo de lembrança, qualquer tipo de coisa boa que eles poderiam estar trazendo lá, da fé que eles tinham. Mas mesmo assim, né, usando esses 4 homens para exemplificar, todos nós conhecemos a história deles. Eles não se corromperam, eles não quiseram comer dos manjares do rei, eles negaram, né, os deuses babilônicos. Aliás, os próprios nomes deles foram baseados em nomes de deuses babilônicos. Mas eles não se contaminaram com as coisas daquela terra. Foram protegidos por Deus. Nós todos conhecem na cova dos leões, na fornalha de fogo. Eles se mantiveram fiéis a Deus. E Deus conhecia o coração deles, como conhecia cada coração daqueles que foram selecionados, daqueles figos bons que foram selecionados, levados para lá. E Deus sabia de cada coração ruim que ia rejeitar, que não ia se importar com ele, que iam blasfemar dele, que era o cesto de figos ruins. Então que possa ter sido claro. Foi rápido, o tempo passa bastante rápido, e espero ter sido claro para os irmãos. Foi uma lição muito boa para mim, que possa ter ajudado os irmãos. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Vamos, Adriano.